Acho que a sociedade foi desenhada assim para que não falássemos sobre dinheiro. É desenhada para termos algumas pessoas no topo e muitas pessoas embaixo. Acho que essa é parte da razão pela qual os empregadores dizem: não conte aos seus colegas quanto você está ganhando, porque eu estou pagando mais para você do que para eles. E eu não quero que saibam disso. Oi, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Uma mensagem rápida antes de começar. Você pode estar assistindo ao programa, mas ainda não clicou no botão de se inscrever abaixo. Então, se você obteve algum valor deste programa, significaria muito para mim se você clicasse no botão de se inscrever agora mesmo. E não só permitirá que você veja essas mensagens primeiro, você será notificado antes quando lançarmos conteúdo. Quanto maior nossa base de inscritos, mais pessoas podemos impactar e melhores serão os convidados que podemos trazer para o programa. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu apoio, significa muito para mim. Clique no botão de se inscrever abaixo e vamos mergulhar nesta conversa. Por que esse é um tópico tão tabu? Sim, Acho que para todas as classes, todos os indivíduos. eu concordo totalmente. Escrevi sobre isso no meu livro. Para nós mulheres temos vergonha se não temos dinheiro suficiente, mas também vergonha se temos, entre aspas, muito dinheiro. Sério? Sim, Por quê? porque é tipo, eu tenho mais do que eles, deixe-me esconder isso. Porque as pessoas vão achar que estou me exibindo ou será a síndrome do impostor. Eu mereço ter tanto dinheiro? Eu já experimentei isso em diferentes momentos. Você trabalhou duro por isso, mas acha que, por alguma razão, não merece. E eu acho que a sociedade foi meio que projetada para que não falássemos sobre dinheiro. Por quê? Porque acho que é projetada para termos algumas pessoas no topo e muitas na base. E então agora, a classe média surgiu, e temos passado por diferentes coisas como classe média, mas eu acho que é uma parte do motivo pelo qual é assim. Não diga aos seus colegas quanto você está ganhando, porque estou te pagando mais do que estou pagando eles. E eu não quero que saibam disso. Então é algo como, vem desses lugares, mas é reforçado em todos os lugares, sabe? Todos estão reforçando, Exatamente. não apenas as corporações. Sim. Porque há tanto mistério, eu não sei quanto você ganha. Talvez você saiba quanto eu ganho porque eu falo sobre isso o tempo todo. Então, não sabemos. Temos medo de fazer suposições, adivinhamos e pensamos: bem, se eu colocar lá fora, posso ficar envergonhada porque descobri que ganho muito ou pouco em comparação aos meus colegas. Acho que isso volta para o pertencimento. Queremos pertencer a uma comunidade, um grupo. Sabe o que quero dizer? Por isso não queremos fazer nada que nos faça não pertencer. Pertencer é uma necessidade humana inerente. Evitamos falar de dinheiro por achar que isso afeta a nossa capacidade de pertencer, seja por termos pouco ou muito. Então, que conversas devemos ter sobre dinheiro? Com que frequência devemos tê-las e com quem? Sim, ok. Em termos das conversas que estou tendo, estou dizendo às pessoas: se eu conseguir uma palestra, aqui está o quanto me pagaram, certo? Pedi mais e eles deram. Então certifique-se de fazer o mesmo, sabe? Ou eu negociei um salário mais alto, ou participação nos lucros, ou pedi mais dias de férias. Precisamos compartilhar estratégias de ganho de dinheiro, especialmente com mulheres e pessoas racializadas. Colocar mais dinheiro. Isso é ser aliado, na minha opinião, é colocar dinheiro no bolso dos grupos que precisam. Temos essa enorme desigualdade de riqueza neste país. Como podemos mudar isso? Por isso compartilho quanto recebi por um contrato de livro. Todas essas coisas que você não deveria compartilhar. Eu penso, vou contar para vocês. Isso é o quanto eu recebi. Foi assim que consegui, sabe? Acho que compartilhar estratégias de ganho de dinheiro é muito importante. Uma das coisas valiosas para mim, especialmente com meus colegas homens brancos, é que me ensinaram estratégias de investimento, ou sabe, mostram como investir em imóveis. Por exemplo, o que as pessoas estão fazendo com esse dinheiro quando têm algum? Então, uma vez que você tem um pouco mais do que precisa para viver, o que você faz com o excesso? E compartilhar essas coisas, compartilhar essa informação, porque geralmente é escondida. E há um pequeno grupo de pessoas que sabe, e você não sabe, até ter colegas que o fizeram, e então você descobre, nessas conversas discretas que não estão no Facebook. As pessoas devem conversar com seus amigos, seus familiares, seus cônjuges sobre dinheiro? Sim.
E se alguém estiver realmente desconfortável e disser, não quero falar sobre o dinheiro que ganho e o que deveríamos fazer, que conversa você pode ter para quebrar essa barreira? Bem, você pode dizer, aqui está o motivo pelo qual quero falar sobre dinheiro, e aqui está o porquê de termos que ser. Acho que se formos transparentes, as pessoas serão transparentes conosco. Isso é o que descobri nas conversas que tive. E aprendi muito sobre dinheiro conversando. Sabe, a amiga com quem passei o tempo ontem à noite é investidora e consultora financeira. Então perguntei a ela, bem, no que você está investindo e o que está pensando sobre isso? O que é uma tese de investimento? Eu nem sei o que isso significa. Estávamos conversando e ela me ensinava tudo porque eu queria dizer, ok, aqui está quanto quero investir, mas não sei onde. Qual o melhor lugar? Sabe, esse tipo de coisa. Acho que você só tem que estar disposto a se expor primeiro. E acho que as pessoas querem falar sobre isso. Quando trago o assunto e começo a compartilhar, elas imediatamente começam a compartilhar, como se estivessem esperando uma oportunidade para falar sobre isso. Então, eu acho que só temos que começar a fazer isso e criar mais transparência e oportunidade para todos. Eu reconheço que mesmo alguém considerado um concorrente direto, e talvez venda a mesma coisa que eu não acredito em competição dessa maneira. Acho que há dinheiro suficiente para todos. E há oportunidades suficientes. Eu escolho ser amigável e apoiar meus concorrentes, e vice-versa. Isso significa que todos nós melhoramos no que estamos fazendo. Podemos servir melhor nossos clientes, certo? Podemos ganhar mais dinheiro. Mas eu não quero ser uma pessoa fechada, então eu tenho que ser apenas eu. É assim que são as coisas, sabe? Haverão alguns riscos da profissão sendo transparente. Com certeza. E você só precisa lidar com isso da melhor forma. Mas eu escolho ser quem eu quero no mundo em vez de quem sinto que preciso proteger. Entende? Foi mais difícil ganhar seus primeiros $100.000 ou seu primeiro milhão em um ano? $100.000 com certeza. Por que é mais difícil ganhar 100 mil do que ganhar 1 milhão por ano? Porque acho que estamos descobrindo como fazer isso. Também acho que estamos cobrando muito pouco pelo nosso trabalho naquele momento. Foi quando você trabalhava em uma profissão ou tinha seu próprio negócio ou era freelancer? Eu nunca ganhei 100 mil antes de começar meu negócio. Entendi. Sabe, eu fui da faculdade, trabalhei um pouco, depois fui para a faculdade de Direito, e então abri meu próprio escritório. Não trabalhou em escritório de advocacia depois da faculdade. Você começou como empreendedora desde o início. Certo. O que é difícil de fazer. Sim. Meu último salário antes de me tornar empresária foi 41 mil por ano e um plano de saúde muito bom. Certo. Estava emocionada. Foi entre faculdade de Direito ou entre escola todos os anos? Não, meio termo. Isso depois da faculdade de Direito porque esta foi minha bolsa de estudos. Entendi. Sim. Então você meio que assina por um ano. Seu salário não é tão grande, mas você é uma advogada, certo? Está aprendendo o básico praticando? Exatamente. E é por isso que decidi começar meu negócio naquela época. Eu já não tinha muito, e sabia como viver com essa quantia. Pensei, se posso viver com isso agora, vou manter minhas despesas assim ou até diminuí-las mais. Vendi meu carro, alugamos a casa e nos mudamos para um lugar menor. Quantos filhos tinha? Nenhum ainda. Ah, não. Eu tinha minha enteada, mas ela não morava conosco o tempo todo. Certo. E foi isso que eu fiz naquela fase. Eu reduzi minhas despesas o máximo que pude para poder construir esse negócio. Quantos anos tinha? Eu tinha 27 anos em 2009. Era entre 2009 e 2010. Esse foi aquele ano. Depois trabalhei como assistente do juiz, comecei minha prática, e havia meses em que ganhei $500 e meses em que ganhei $2.000. Por isso juntava. Minha amiga comprou um salão. Ela era cabeleireira. Ela queria comprar seu primeiro salão. Eu fiz a transação. Ela estava comprando um negócio existente. E eu cobrei $500 por isso. Eu acho que nunca contei isso a ninguém porque eu estava envergonhada. Eu estava envergonhada de não saber quanto cobrar por isso. E de ter subestimado tanto meus serviços, que literalmente nunca contei a ninguém. Eu cobrei $500 por isso, sério. E ela ainda é uma boa amiga minha. Não é culpa dela. Não, não é culpa dela. Ela fez muito dinheiro com aquele salão e depois então o vendeu. Mas você também ganhou experiência fechando essa transação, aquele negócio que você provavelmente nunca tinha feito nesse nível. Então você ganhou confiança com isso. Sim. Teve vitória pra você também? Foi uma vitória, mas quando vi quantas horas de trabalho envolviam...
Provavelmente trabalhou por semanas, né? Sim, estou negociando com a outra parte, lidando com um advogado difícil. $500. Digo por tudo isso. Posso contratá-la? Eu deveria ter cobrado no mínimo $5.000, sabe? Mas foi assim. Eu aprendi com isso. Eu agrego valor. Claro. Eu posso descobrir. Tenho habilidade nisso. Sou treinada para descobrir. Sim. Entende o que digo? Foi meio que ganhar experiência prática no trabalho. Parece que você não tinha toda a experiência ainda, mas você aprendeu. Ok, eu não precisava fazer essas 10 horas de chamadas. Poderia ter resolvido por e-mail, seja lá o que for. Não sei como funciona. Mas você aprendeu seu processo para simplificá-lo e otimizá-lo. Exatamente. E voltando àquela questão dos 100 mil. Acho que é por isso que estamos descobrindo. Normalmente não sabemos o que vendemos no início do negócio. Vendemos qualquer coisa que as pessoas procurem. Pensamos, sim, faremos isso. Apenas criamos uma oferta personalizada. Por qualquer dinheiro faremos. Nós vamos aceitar. E aí você está muito ocupada. Chamo essa fase de abelha ocupada porque você está muito ocupada. Nada está refinado, nada é eficiente. Tudo é um trabalho massivo para realizar. Nos primeiros 100 mil, você está lutando por isso. Mas para chegar a 1 milhão, ou pelo menos fazer isso de uma maneira que pareça sustentável, você precisa de sistemas, de processos, de equipe e estrutura. Certo? E então agora você está começando a construir um negócio sustentável. Não está apenas, fazendo dinheiro à força. Precisa clarificar sua oferta, seu público, nicho e especialidade. Exato. Não sou apenas uma advogada que faz tudo, mas aqui está minha verdadeira especialidade. Isso. 3 pacotes em diferentes níveis. E sim, você investe pesado fazendo marketing disso. Sim, e há o dinheiro que você recusa. Com certeza. Você aprende que nem todo dinheiro é bom dinheiro. Não é louco? Sim, é. Eu digo isso muito para as pessoas. É estranho que eu rejeite grandes cheques o tempo todo. Sim. Mas penso, não é o que quero, não serve ao meu propósito. É. Se isso não está servindo à missão e eu não preciso do dinheiro, então não devo fazer algo apenas para ganhar mais dinheiro. É uma distração. Diferentes fases da minha vida, eu dizia sim para tudo. Quando está quebrado, você diz sim. Sim. Quando pensa, estou aqui em uma missão para servir ao mais alto nível das minhas habilidades, que traz mais alegria para mim e para os outros, beneficiando o máximo de pessoas, começa a dizer não para o dinheiro, o que é loucura. Sim. Parece loucura, né? É delicioso. Eu amo isso. Sinto que para mim isso me mostra que é como se eu não tivesse feito do dinheiro meu mestre. Isso é muito importante. É uma ferramenta. Sabe o que quero dizer? Não estou presa a isso e não trocaria por nada. Existem muitas coisas que eu não farei, e não importa quanto me paguem, sabe? Então, acho bom lembrar disso. Quando você está recusando oportunidades, é um exemplo de que estou fazendo as coisas certas. Acho que você tem que entender que só porque recusou dinheiro não significa que ele vai parar de vir para você. Só porque você recusou algo que não acha certo para si, não significa que a abundância de algo que é certo parará de vir para você. Há tantas oportunidades. Sempre tem mais de onde veio. Com certeza. Isso é poderoso. Ok, então os primeiros 100 mil, quanto tempo você levou? Quantos anos até você fazer 100 mil em um ano? Sim. Lembro que no meu primeiro ano no negócio, que começou em 1º de setembro de 2010, ganhei cerca de 60 mil até setembro de 2011. Certo. Mas eu acho que o primeiro ano completo de 12 meses foi como no segundo. Então, não demorou muito. E aí, quanto tempo levou para você ganhar 7 dígitos em um ano? Ok. Me levou 7 anos depois disso. Sim. Comecei meu negócio em setembro de 2010, então algo como 2016, 2017. Acho que 2017 foi meu primeiro ano com 7 dígitos. Eu tinha chegado perto, mas não exatamente, e isso 2 vezes. E sabe, foi interessante. O que aconteceu é que eu tinha meu negócio. Minha receita estava dobrando. No começo fiz 100 mil, depois fiz 2 vezes 250 mil. E então depois fiz 500 mil. Aí eu estagnei. Tipo, ok, 560 e 620. Eu sei. Isso começou a me deixar louca. De 500 para 700 mil. Estive lá por 3 anos, e havia todo tipo de coisas acontecendo na minha vida. Houve um processo judicial com um dos meus sócios. Confiar demais muito rápido causou alguns problemas. Foi uma enorme distração para mim naquela época. Tive 2 bebês em sequência. Nossa. Então, eu estava ocupada com eles. E havia muitas lições que eu precisava aprender. Eu tinha todas essas pessoas trabalhando para mim, mas não tinha estabelecido limites claros. Eu meio que deixava eles fazerem o que quisessem e, estava aprendendo a me tornar uma chefe, uma líder e uma gerente.
Muito mais desafiador do que apenas fazer seu trabalho. Tipo, deixa eu ser boa na coisa de direito, que é pelo que as pessoas me queriam. Sim. Agora eles querem o meu negócio por isso e por mim, mas tenho que treinar a equipe para entregar. Exato. É uma habilidade diferente. É totalmente diferente e desafiador. Muitas vezes pensamos, bem, vou fazer por conta própria. Você pode, mas isso vai te limitar. Tem que dizer sim aos desafios e aprender novas habilidades. Acho que habilidades de liderança são valiosas. Então tive que aprender isso. Levou-me anos para descobrir como ter limites mais fortes. Parar de deixar as pessoas desperdiçarem meu tempo e cobrar pelo valor dos meus serviços. Essas foram lições que eu estava aprendendo naquela época. Quem estava desperdiçando tempo? Clientes ou todo mundo? Funcionários ou clientes estavam desperdiçando meu tempo. A equipe estava desperdiçando meu tempo. Até membros da família. Meu escritório ficava bem na porta da frente, com minha mesa logo aqui. Meu marido ficava entrando e saindo. Na época, ele era pai em tempo integral, cuidava das crianças e mantinha tudo em ordem na nossa casa. Era incrível. Eu tinha muito apoio, mas ele sempre queria conversar comigo toda vez que passava pela porta, e eu precisava me concentrar. Não sabia como criar limites para o meu tempo de trabalho, mas eventualmente aprendi. Comecei a acordar às 4 horas da manhã porque as crianças pareciam ter um radar e acordavam comigo. Antes era como, vou acordar às 5:30. Não. Ainda acordavam comigo. Às 5? Não. Às 4:30? Não. Às 4 horas da manhã eles ficavam na cama. Nossa. Então disse, ok, acordo diariamente às 4 horas. Então agora é a hora de começar a investir? Ou é mais adequado guardar reservas para 6 meses, ter dinheiro para viver antes de começar a investir? Ou é importante construir a disciplina e o hábito de investir $50 ou $100 por mês em um portfólio diversificado, não importando quanto você esteja fazendo? Eu me lembro de passar por isso porque eu não tinha nenhum dinheiro. E quando foi isso? Isso foi em 1982, 83. Eu tive que pedir emprestado $4.000 para meu pai para ajudar a pagar as contas da minha família. Então, eu lembro de pensar, quantas semanas eu poderia viver tranquilo se eu perdesse minha renda? E eu comecei a contar em semanas, e eu tentava sair, porque se algo acontecesse, acho que é assim que deve ser feito. Você começa a contar quantas semanas podem ser necessárias? 1 mês? 1 ano? Posso chegar até 1 ano inteiro? Eu não gostava disso por causa da obrigação, e pensava, se eu for atingido, então afundarei. Ficarei apenas tentando me manter acima da água. Esse é só meu próprio viés. Mas, de qualquer forma, conte quantas você pode e depois assuma que o poder de compra nos próximos anos pode cair de 3 a 4% ao ano, ou se você colocar em um investimento arriscado como ações ou algo assim, pode cair ainda mais. Então, corte esse número talvez pela metade e tenha o dobro, porque você tem que entender que essa é a sua liberdade, essa é a sua segurança. Por isso, esse primeiro curativo, você deve cuidar dele. Primeiro curativo, cuide dele com urgência. Uma vez que você passar dessa etapa e sentir que, ok, eu posso cuidar da minha família e de mim mesmo, você ganha mais confiança. No pior cenário, então você tem a liberdade de assumir outros tipos de riscos. Mas quando você está construindo esse portfólio, é a mesma coisa quando você tem um grande portfólio para além disso. Apenas quer diversificar e manter tudo equilibrado. Bem, porque você pode ver o que acontece com os mercados. Cada mercado, mercado de ações, mercado de títulos, a maioria dos mercados teve momentos em que caíram por períodos prolongados, 60% ou 70% em poder de compra, o que pode ser devastador para muitos investidores desavisados. Então, eu acho que diversificar, contando com isso e construindo um portfólio resistente é fundamental. Você precisa perceber que isso é sua poupança. Uma coisa que eu faço para meus filhos e netos e sempre fiz, desde que eu pude começar a bancar, era para cada feriado, como Natal ou aniversário deles, eu lhes dava uma moeda de ouro.
E eu dizia a eles, eu não quero nunca que você venda essa moeda de ouro até que haja uma emergência. Uma verdadeira emergência. Nunca, porque você vai querer comprar coisas desnecessárias em tempos de necessidade. E a razão pela qual eu fiz isso. E eles vão ao longo do tempo fazer também, vai construir algo. E eu disse, nem vendam. Passem para seus filhos a menos que haja uma emergência. E assim você está construindo essa poupança porque acho que gastamos tão facilmente tanto dinheiro em porcarias, sabe? Então, qualquer coisa que eu desse a eles, seja lá o que fosse, não sei, uma peça de roupa, uma bugiganga, um brinquedo ou algo assim, provavelmente estará destruído em 1 ano. Então, o poder de economizar e, você sabe, esse recurso, o alívio que isso te dá e o poder que isso te dá é tão grande. Então, sim, guarde, diversifique. Continuarei nesse tópico, mas também vou me desviar um pouco, pois você mencionou que, há 40 anos, perdeu todo o seu dinheiro e teve que pedir 4.000 ao seu pai para sobreviver e pagar suas contas. Quanto dinheiro você tinha acumulado antes disso tudo, antes de perdê-lo? Não me lembro. Não era muita coisa naquela época. Eu estava bem no começo da minha carreira. Eu também possuía um pequeno negócio de investimentos. Não me lembro exatamente o que era, mas lembro que não era muita coisa. Eu estou curioso para saber como você passou de ter algum dinheiro para perdê-lo, e como depois disso você conseguiu chegar onde está agora após 40 anos, 4 décadas. Havia algo na sua mentalidade que te permitia continuar acreditando em si mesmo? Sim. Você não disse, eu perdi tudo. Eu não acredito mais em mim porque acabei de arruinar minhas finanças. Aquela experiência extremamente dolorosa provavelmente foi a melhor experiência que tive em minha vida. De verdade. E mudou minha maneira de pensar das formas que vou descrever. Mas deixe-me dizer antes que eu não tinha muito dinheiro. Meu pai era músico de jazz, minha mãe era dona de casa, e eu me sentia, claro, rico. Eu tinha comigo 2 pais que me amavam. Eu também estudei em uma escola pública uma parte da minha vida e depois, quando eu era criança, fiz alguns trabalhos esporádicos e então, quando investi no mercado de ações aos 12 anos, me apaixonei por esse jogo, então nunca tive muito dinheiro. Mas depois acumulei um pouco e tive essa experiência. Então, essa experiência, que também foi muito pública, acabou sendo bastante dolorosa para mim. Mas mudou minha abordagem à tomada de decisões de uma maneira realmente profunda. Primeiro, me deu a humildade e o medo de estar errado que equilibraram minha audácia para me auto-verificar e, na verdade, tentar encontrar as pessoas mais inteligentes que discordavam de mim para testar minha forma de pensar. Logo, nunca tenho certeza se estou certo sobre alguma coisa. Meu histórico de acertos é provavelmente de 70% ou 75%. Algo em torno de 70%. E estou acostumado a errar às vezes, e é doloroso quando isso acontece. Então, o teste rigoroso das minhas opiniões me deu uma mente aberta para aprender muito, e também diversificação. Aprendi a diversificar sem aumentar meus riscos. Se eu pudesse fazer muitas apostas não correlacionadas, o retorno seria igual à média dessas apostas, mas o risco poderia ser até 80% menor do que esperado. E isso mudou minha perspectiva. Realmente me fez refletir, porque me lembro de pensar comigo mesmo. Parecia que eu estava sentado ao lado de uma selva e eu poderia ficar do lado seguro observando. Sempre há risco e retorno. E o que eu faria a seguir considerando essas informações? Eu teria uma menor recompensa e estaria seguro? Ou atravessaria essa selva que poderia me matar ou algo assim, na tentativa de ter uma grande recompensa, uma vida grandiosa e um futuro brilhante. E esse quebra-cabeça me levou a fazer as coisas que descrevi, mas também sabia que precisava buscar a grande recompensa e não ser limitado pelo risco. E assim, eu fiz as 2 coisas que descrevi, pois queria garantir que não me arrependesse no futuro. Mas, entrando no quebra-cabeça, achei ótimo encontrar pessoas que podiam ver coisas que eu não podia ver.
e vice-versa, o que tornou a experiência muito mais enriquecedora e colaborativa. Estávamos na mesma missão juntos porque as pessoas veem as coisas de maneiras diferentes, trazendo perspectivas únicas. Alguém vai notar isso ou aquilo que você não percebeu. E então essa troca de ideias e observações ajuda você a tomar decisões melhores e mais informadas se estiver na mesma missão com elas. Isso cria um ambiente de aprendizado mútuo que é extremamente gratificante. Assim, uma das coisas que eu queria era um trabalho significativo e relacionamentos significativos. E quando descobri que isso era tão bom, quando meio que cheguei do outro lado, eu já tinha dinheiro suficiente e vantagens, ou seja lá o que for, ainda queria continuar nesse caminho. E ainda queria fazer isso, porque o ato de fazer isso com as pessoas com quem eu estava fazendo esse trabalho significativo e esses relacionamentos significativos era recompensador em si mesmo, assim como o sucesso. Então, uma das coisas que você pode aprender é que você pode ver através dos olhos dos outros. Isso não significa que você aceita o que eles dizem cegamente. Significa que você pensa sobre o raciocínio deles. E se você fizer isso, isso é bom. Também me deu um princípio que é um dos meus princípios fundamentais, que é dor mais reflexão é igual a progresso. Ok? Nós temos essa dor, seja qual for, e ok. A reação é uma reação negativa e pode quase vir a ser algo como "por que isso aconteceu comigo?" e assim por diante. Se, em vez disso, quando você se acalmar da dor houver uma lição sobre como a realidade funciona, isso acontece. A realidade funciona assim. E então vem o pensamento. Como eu lido com isso? É para produzir melhor. Qual é minha lição? E se você adquirir isso, eu costumava adquirir, eu adquiria isso. Ainda adquiro. E então eu os escrevia como princípios nos meus livros. Por isso a coleção de princípios é como um diário. Eu escrevi, dor mais reflexão é igual a isso. E então você escreve o princípio. E é daí que veio a coleção de princípios. Então aquele evento doloroso foi a base. O inverno está chegando. Todos sabemos isso, por assim dizer. Mas esse inverno é a melhor época do ano. É contraintuitivo. Não quero dizer ser um pensador positivo, mas sim fatos puros. No livro, apresento 10 fatos. Vou dar alguns agora. O primeiro é: por que as pessoas não investem? Elas têm medo de falhar. Você é millennial, certo? Cresceu testemunhando 2008 quando era jovem. Quantos anos tem agora? 33. Então você tinha, o quê? 27 anos em 2018. Sim. Sim, 27. 28 anos. Então você é um jovem e está vendo o mundo desmoronar na sua frente. Para a maioria dos millennials, eles são a primeira geração desde a geração que passou pela depressão. Não estão investindo como precisam. Provavelmente tem mais dívidas do que muitos. Mais dívida universitária que todos. Tem um amigo que cursou odontologia, deve 400 mil. Presidente Obama pagou sua dívida há 5 anos, enquanto ainda era presidente. É de cair o queixo. Ele tinha várias bolsas de estudo, mas a última parte demorou todo esse tempo. O que eu digo é, dívida. Pagá-la não é suficiente. Você tem que se tornar um dono ou sempre estará nessa situação. Então pague sua dívida e aqui está o que precisa saber. Tem que se tornar um dono, entrar no jogo e entender as regras. Você não conhece as regras. O ditado é: quando uma pessoa experiente encontra alguém com dinheiro, a pessoa com dinheiro acaba com a sua experiência e com seu dinheiro. Eu ensino as regras para que ninguém seja prejudicado. Mas o mais importante é que o inverno está chegando. Vamos pegar um ano anterior. Em janeiro de 2016, tivemos a pior abertura do mercado de ações na história. Foram 10 dias horríveis. Houve uma queda de 2,3 trilhões de dólares. Todo mundo pensava que o mercado havia acabado. Acho que o mercado caiu 800 pontos em um dia. Naquele dia, as pessoas mais ricas estavam em Davos, Suíça, para a grande conferência anual. Eles e a MSNBC foram lá, e todos pensando, o que faremos? Pergunte ao Ray Dalio. Seus ouvintes podem ou não conhecer Ray Dalio, pois se não está no setor financeiro, provavelmente nunca ouviu falar dele.
Provavelmente você ouviu falar de Warren Buffett, mas Ray Dalio fez mais. Você tem um patrimônio líquido de 5 bilhões de dólares e 100 milhões para dar a ele. Agora, não importa quanto dinheiro tenha, ele não vai falar com você porque eu tenho um fundo fechado. Mas colocam ele na CNBC. Ele é o rei. O que fazemos? Ele diz que não é preciso entrar em pânico. Correções acontecem o tempo todo, mas você precisa de uma estratégia para quando os mercados subirem e descerem, você não os seguir. Passei 15 anos da minha vida para aperfeiçoar uma estratégia assim. Todo o meu dinheiro está nesse plano. Ele disse que se chama All Seasons, e nunca revelei isso antes, mas dei isso para Tony Robbins. Ele extraiu de mim e está no livro dele. Então você tem que ler o livro dele. Isso é o que ele diz na televisão nacional. Os mercados de dados estão desmoronando. Para te dar uma ideia, no início de fevereiro, o mercado estava em baixa de 9% nas primeiras 5 semanas do ano. A estratégia dele, que me deu lucro 85% das vezes nos últimos 75 anos, teve uma média de retorno de quase 10%, e a perda média foi de 1,6%. Se você fosse para Vegas e pudesse ganhar dinheiro 85% do tempo, com ganhos de 10% e perdas de 1,6%, jogaria para sempre. O plano dele ganhou 2% enquanto o mercado caía. Ele teve uma diferença de 11%. Agora, não sugiro que essa é a única estratégia a seguir. Há muitas. A dele é o percurso mais tranquilo com o menor risco. Depois disso, entrevistei o presidente do Banco Central, Alan Greenspan, o homem mais poderoso das finanças por 19 anos. 4 presidentes. Eu estive com o presidente Clinton na semana passada. Ele foi o presidente do Banco Central para ele. E eu o entrevistei por cerca de 2 horas, 3 horas fora do palco. 2 horas na frente. Perguntei logo no início, o que faria se estivesse no Fed hoje? Ele me olha, se inclina e diz, renunciaria. Penso, meu Deus, preciso escrever um livro que liberte as pessoas. Aqui está o que vai te libertar. Todo mundo tem medo da queda. Aqui está o que você precisa saber. 2 termos que você deve entender, correção e queda. Quando o mercado cai de seu pico por 10% ou mais até 20%, isso é chamado correção. Se cair 20% ou mais até 80%, é chamado quebra ou mercado em baixa. Ok, então com que frequência acontece uma correção? Desde 1900, tivemos correção anual durante 116 anos. Então, quando o inverno virá este ano em média? Como? Com que frequência o inverno vem? Você não ficaria surpreso se houvesse tempestade e chuva? Alguns invernos são longos, alguns curtos, alguns severos, alguns leves, mas o inverno sempre vem. Eu não estava em pânico quando isso aconteceu no ano passado, pois sei que é esperado. Quanto tempo dura? Em média, 56 dias. Então, pouco menos de 2 meses. Qual é a queda média durante esse tempo? 14% nos últimos 30 anos. 13,5% dos últimos 100 anos. Utilizo o mais recente. 14% chama a atenção, certo? 14%. Dá um susto. Mas aqui está o que precisa saber. 80% das correções nunca se transformam em mercado em baixa. 80%. Então, todo esse medo e o que as pessoas fazem é o que você disse. Elas veem, ficam apavoradas. Estou perdendo dinheiro, estou fora daqui e saem. O mercado de ações nunca tirou 1 centavo de ninguém. Só você pode tirar de você. Você vendeu, por isso perdeu. Se você olhar para trás em 2008, lembro vividamente de estar com meus parceiros de platina e dizer, vê essas ações de $80? Isso foi 6 meses antes da queda. Em abril, levei-os para Dubai e disse, essas ações irão para 8 e algumas para $1. Expliquei o que fazer para saírem em outubro. Fui ao programa Today e disseram, Tony, houve uma queda de 3 trilhões de dólares. Anime o país, você tem 4 minutos. Pronto, vai. Isso não é o que eu faço. Eu disse que estaria vivo e não vou gaguejar. Naquele momento, as ações que valiam $80 estavam a 8. Eu disse, não sou analista de mercado, mas trabalhei com Paul Tudor Jones, um dos maiores investidores da história. Na maior queda de mercado de 1987, ele fez 200% quando todos perdiam tudo. E eu sou o coach dele há 24 anos, todo santo dia. Então eu disse, eu trabalho com o melhor. Eles estão me dizendo, com base na história dos anos 30 e 70, essas ações de $8, algumas vão para $1. Eu lembro do dia em março de 2009, o Citibank, que estava a $70, vendeu a 0,97 centavos. Você podia sacar seu dinheiro no caixa eletrônico. Custava mais sacar do que ser dono do banco.
Então disse às pessoas que saltaria de 99 centavos para 6, 10 ou 12 dólares em 1 ou 2 meses. Foi exatamente o que aconteceu? Então, o que você precisa saber é que correções acontecem todos os anos. Você tem mais alguns meses e não vai perder porque 80% das vezes não vai para um mercado de baixa. Nos últimos 100 anos, a cada 3 a 5 anos, você passou 8 anos sem um. Estamos muito atrasados em anos modernos. Nos últimos 30 anos, é cerca de cada 5 anos. A duração média de um mercado de baixa é de 1 ano. A queda média é 33%. 1/3 dessas quedas chega a 40% ou mais. Não importa quão bem preparado você esteja, isso é assustador. Mas é a maior oportunidade para ir de onde você está financeiramente para onde quer estar. Espero que seu público esteja ouvindo. Ouça-me. Se você quer dar um salto e é um millennial e acha que não há futuro. Se você é um baby boomer e se muito velho, o maior presente que você tem está chegando. Sei que não parece. Isso não é pensamento positivo. É a verdade. Wall Street, o mercado de ações, é o único lugar onde, quando as coisas entram em promoção, as pessoas surtam. Se eu dissesse que gosta de Ferrari, claro. Se eu dissesse que Ferrari tem 50% de desconto, incrível. Mas se digo que a Apple tem 50%, você pensa, o que farei? Qual o problema? O mundo vai acabar. Quantos anos você tem? 33. Então vamos presumir, se tivesse 35 anos e vivesse até os 85, você teria 50 anos pela frente. Significa 52 correções para viver. Certo. Isso significa que você, nesses 50 anos, vai passar por mais 10 mercados em baixa. Se você tiver insegurança ou sair porque achou que o mercado está muito volátil, você perdeu um retorno de 250% nos últimos 8 anos. Você perdeu tudo enquanto esperava que as coisas melhorassem. E se você não fizer isso agora, quando a situação está ruim, você não vai entrar. Então, a boa notícia sobre o mercado em baixa. A boa notícia é que, em média, dura 1 ano. Pode ser mais longo ou mais curto, mas aqui está o legal. Cada mercado em baixa na história dos Estados Unidos levou a um mercado em alta logo depois. Em 2008 houve aquela queda e em 2009 subiu 67% em 1 ano. Posso mostrar cada mercado em baixa e no ano seguinte, quando se recupera, é uma explosão. Isso não é verdade em todos os mercados do mundo. É verdade há 2 séculos nos Estados Unidos. Warren Buffett diz, quero ser ganancioso quando as pessoas estão com medo e ter medo quando estão gananciosas. Em 2008, ele dizia a todos para comprar. Estava se divertindo. Comprar, 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 tudo à venda. Para se tornar inabalável, é preciso transformar. A metáfora é a cobra virar corda. De noite, você vê uma cobra e se assusta. De manhã, volta e é uma corda. Sabendo que é corda, você nunca mais terá medo. Quero mostrar às pessoas que investem como fazer isso. Realmente é isso. Vou te dar uma última estatística sobre tudo. As pessoas sempre dizem, e você começou a mencionar, tempo. Como o cronômetro agora? As coisas estão caras. Quero esperar. Dizem isso há 8 anos. Vai haver uma correção? Sim. Mas ao corrigir, você vai querer investir de novo e obter a média de custo em dólar. Se pagou demais aqui, pagará menos ali, trazendo o preço médio a um valor razoável. Isso permitirá seu sucesso. Aqui está o que as pessoas precisam saber sobre timing. Se você não está no mercado, é a coisa mais perigosa. Isso é contra-intuitivo. Espero que sua audiência esteja ouvindo. Deixe-me mostrar uma pesquisa. Existem 2 projetos de pesquisa diferentes. Um foi feito pelo JP Morgan. Falei com eles outro dia na conferência de investimentos alternativos. E, para estar na sala, havia 400 pessoas. Você precisa ter um patrimônio líquido de $1 bilhão para entrar. Era estonteante. JP Morgan e Schwab fizeram estudos separados de 20 anos. Nos últimos 30 anos, a média do S&P 500 produziu 8,2%. Era 10,28%. Mas nos últimos 20 anos foi um pouco menos. Ótimo. Você dobra seu dinheiro aproximadamente a cada 7,2 anos. Isso seria um pouco mais de 10 anos. Aqui está o que descobriram. Se perder os 10 melhores dias de negociação em 20 anos tentando cronometrar o mercado, seu retorno anual de 8,2% cai pela metade, para 4,5%. Quais são as chances de você saber os 10 melhores dias para negociar em 20 anos? Certo. Warren Buffett disse que cronometradores e previsores de mercado existem só para fazer cartomantes parecerem bons, porque ninguém consegue fazer isso com sucesso.
Mesmo que consigam por um tempo, é sorte. Jack Bogle me disse, começou a Vanguard, uma empresa de 3 trilhões de dólares. Ele disse, colocamos 1000 gorilas em uma sala e pedimos que jogassem moedas. E fizemos. Dissemos, quantas caras eles conseguiram? Quantas coroas tiveram? Apenas gorilas jogando aleatoriamente. E ele disse que um gorila nesse conjunto de jogadas deu cara 21 vezes seguidas. Quando vê todos esses gorilas fazendo isso, você diz, que gorila sortudo! Mas na indústria de fundos de hedge e fundos mútuos, quando alguém faz isso 10 vezes seguidas, você diz, que brilhante gênio dos investimentos. E é só média e sorte naquele momento. Ele mostrou que 96% dos fundos mútuos não acompanham o mercado em 10 anos. Apenas 4% conseguem e estão sempre mudando. A estatística que quero que saibam é, se você perder os 20 melhores dias de negociação em 20 anos, errará na hora certa. Seu 8,2 não cai para 4,5, cai para 2%. Você poderia ter optado por um investimento em renda fixa sem risco. Se perdeu os 40 melhores dias de negociação, para ter uma ideia, você está em menos 2%, então precisa entrar no mercado. E se você está dizendo, e o timing? Um estudo foi feito pela Schwab. Se você tiver o timing perfeito para o ano e o dia certo para comprar, outras pessoas fazem a pior coisa. A média de custo em dólar continua a gastar o mesmo valor todo mês, independentemente dos preços, e alguém fica com dinheiro. Quem tem o pior retorno? O cara tentando acertar o tempo? O dinheiro? Você não ganha nada. Entendi. O cara que é o melhor teve o melhor timing. Entendi. O cara que foi o pior, o cara que fez dólar custo médio e o que investiu no pior dia eram quase idênticos. Após 7 anos, havia apenas uma diferença de 20 mil dólares nos ativos acumulados entre o pior e o melhor dia. O pior era não estar no mercado. Certo. Não digo para colocar tudo em ações. No livro há aspectos da diversidade, mas as ações têm proporcionado maior retorno. Deve haver exposição significativa para obter maior retorno. No livro, 80% do sucesso financeiro é psicológico, 20% mecânico. Certo. Então não se trata de timing e tentar descobrir quando é a melhor coisa ou fundo. O melhor não é negociação, é investimento. Negociação é tentar. A maioria perde dinheiro negociando. Mesmo quem diz ganhar, veja como ganham por anos. Comem poeira. Exato. Você precisa de psicologia, e minha melhor maneira de psicologia não é te animar. Se quer ser inabalável, educado e saber os fatos, a cada 3 anos enfrentará uma correção, mas sempre estará no mercado ganhando dinheiro. Você sabia que 6 dos 10 melhores dias de negociação nos últimos 20 anos ocorreram dentro de 2 semanas do pior dia de negociação? Quando Trump foi eleito, o mercado caiu 800 pontos naquela noite. Então, às 3 ou 4 da manhã, ele fez um discurso em que estava um pouco humano e normal, e o mercado recuperou todo o dinheiro. E desde então, subimos 14% em novembro, dezembro, janeiro, 3 meses. E fevereiro, 3 meses e meio. Se você tem $1.000, continue investindo em si mesmo até conseguir mais 1.000. Ok? Invista em si mesmo. Agora, com 2.000 investidos, você deve começar a ganhar dinheiro mais rápido. Deve começar toda vez que investir em si mesmo. Se eu coloco gasolina no meu carro, ele deve me levar mais longe, certo? Se eu investir em mim mesmo, há coisas que comprei que não me deram retorno imediato, mas não parei de investir em curso, oficina, treinamento ou educação porque não funcionou. Sua saúde? Passei 17 anos indo à escola. Nada disso foi útil para mim, mas realmente me ensinou. Como ir à escola, estudar, como terminar e completar um curso. Terminei a faculdade, mas não me orgulho disso. Não está orgulhoso. Por quê? Porque foi estúpido, ridículo. Deveria ter desistido. Sabia que era algo ruim. Sabia. Me formei em contabilidade. É um bom diploma. Não é pouca coisa. Certo, mas você devia ter desistido. 100%. Teria uma vantagem de 5 anos na minha carreira. Mas o problema é que eu estava drogado. Se eu não estivesse drogado, teria desistido da faculdade, pois teria confiança em mim. Quando você está drogado, não pode ter confiança porque sabe que está drogado, certo? Então, você questiona tudo porque a autoestima estava lá embaixo. Pensei em desistir da faculdade, mas todos ao meu redor diziam, você tem que terminar a faculdade. Fiquei pensando, o que eu sei? Sou um dependente químico.
Abandonando a faculdade, não terei diploma. Terei que me empregar. Nem me preocupei com nada disso porque não tinha confiança para seguir minha intuição. Você não pode fazer isso quando está drogado, quando não é você mesmo. Então, o que você faz com $1.000? Certo? Acho que precisa continuar investindo em si mesmo até ganhar $3.000. Reinvista tudo de novo, mas o que fazemos é começar a tirar do bolo. Certo? Guardamos, não investimos. As pessoas só precisam entrar no ciclo de repetir a atividade, reinvestir em si mesmas, fazer um workshop. Segunda-feira, trabalhar duro até ter $4.000 ou $5.000 e a renda aumentar. A renda tem que aumentar. A renda deve ser uma indicação de que o que você está aprendendo está te ajudando. Interessante. Um dia diz, tenho mais dinheiro do que posso gastar. Investir em mim mesmo. Não há o que fazer para me livrar desse dinheiro. Precisa se livrar dele. Meu tempo livre vai para workshops. Não tenho tempo para mim. Sim. Desenvolvendo habilidades e trabalhando, ganhando mais. Sim. E agora, qual o próximo passo? E agora tenho que gastar dinheiro em marketing. Não procuraria um investimento agora. Vou gastar dinheiro em marketing. Para conseguir mais clientes. Um grande erro cometido na minha carreira foi não gastar mais dinheiro em marketing. Tinha 50 quando começou a investir? 50. Aos 51, começamos a entrar na onda das redes sociais. Provavelmente tinha 55 ou 56 quando gastamos em marketing. Nossa. Sim. 51 quando começou a usar redes sociais? Sim. E então? E eu deveria ter gastado dinheiro quando tinha 25 anos, quando vendia carros. Eu deveria ter gastado dinheiro em anúncios. Mas eu estava com medo. Então o que fez você não ter medo 25 anos depois, aos 51? Comecei a estudar. Ei, o que essas pessoas bem-sucedidas têm em comum? Seja o vendedor de colchões, carros, móveis ou Elon Musk, eles gastam dinheiro, cara. Sabe? Eles gastam. Gastam muito dinheiro. E não se preocupam com dinheiro como eu me preocupava. Eles usavam o dinheiro. Não economizavam nem guardavam dinheiro. As maiores empresas hoje perderam dinheiro por 25 anos. Veja a Amazon reinvestindo com 1.700.000 funcionários. Quando comecei, olhei para a Ernst Young. Tenho um amigo que trabalhava na Ernst Young. Perguntei quantos funcionários tinha. Ele disse, cerca de 240 mil. Nossa. E estou preocupado com 10 pessoas. O que eu estou pensando? Então, quando parei de estudar indivíduos e comecei a estudar pessoas, tudo mudou para mim. Quando parei de me preocupar com o que o Bob ou o Pete estavam fazendo e comecei a dizer, ei, cara, o que essa grande empresa está fazendo? Porque isso também me aliviou de ser competitivo com esse cara, o Pete, e comecei a dizer, ok, vou fazer o que a Coca-Cola faz. Foi quando comprei o avião, certo? Sério? Sim. Quantos anos tinha ao comprar o avião? Tinha 50, talvez 55 anos. Comprei o primeiro porque estudei o que a Coca-Cola fazia. Eles compravam aviões. Me perguntei, por quê? Então, aprendi como amortizavam e trocavam a cada 3 anos. Isso é loucura. Então, perceba que a cada 3 anos estou trocando um avião, substituindo por outro. Para que eles estão usando? Não é por prazer ou fotos no Instagram. Eles usam para montar sedes em outros países. Nossa. Sabe, foi então que escrevi, se você não está em primeiro, está em último. Quando comecei a estudar essas empresas, pensava, Coca-Cola está em todo lugar. Não tem como ir a algum lugar e não ver Coca-Cola. Eu era pequeno e pensava, o que eu posso manter? Eles pensavam, quantas prateleiras conseguimos? Quantas pessoas podem nos ver? Então foi quando tudo fez sentido para mim. E isso volta àquela coisa sobre desinformação financeira. Algo como, quem estou estudando? E foi quando começamos a abrir os fundos. Eu estava lá. Fui a Nova York para andar nos escritórios da Goldman Sachs e JP Morgan. Eu queria entrar e ver como era. Essas empresas valem centenas de bilhões de dólares. Loucura, sabe? E eu entrei, pensei, meu Deus, deu um estalo em mim num segundo. Eu estava fazendo tudo errado. O que faziam diferente? Eles possuíam o prédio. Não alugavam. Eles possuíam. Bem, não importam se alugarem. Poderiam alugar, mas possuíam.
Os elevadores eram maiores que o estúdio. Um elevador e 60 pessoas entravam nele e iam para o 120º andar. Haviam 6 desses, pessoas subindo e descendo. Todo mundo me dizia, não pegue o dinheiro das pessoas. Não deixe investidores investir quando você mantém todo o negócio. No segundo que entrei no Goldman Sachs, Conseguir dinheiro dos investidores. é só o que eles fazem, certo? E a diferença é que eu posso ir ao Goldman, dizer que estive lá, eles me dariam dinheiro. E penso, não vou pegar dinheiro com eles, vou fazer o que eles fazem. De indivíduos. Dos meus amigos, dos que me seguem, apoiam. Goldman Sachs dá dinheiro para qualquer um. Certo. Eles não sabem como alcançar essas pessoas. Elas não estão no Instagram, Facebook, LinkedIn ou TikTok. Vou criar um fundo onde posso dizer ao meu público, Luiz, você pode investir comigo? Vou tirar a Goldman ou a JP do acordo. Não é que estejam fazendo algo errado. Não estou dizendo que são o diabo, mas estão perto. Porque eles não vão ligar e perguntar como você está sem dizer, ei, tem algum dinheiro para investir? Isso não é o que fazem. O trabalho deles é fazer dinheiro. Ponto final. Quando eu vi isso, pensei, essas pessoas são as instituições mais ricas do planeta. Financiam tudo. A empresa BlackRock. A BlackRock vai ser a BlackRock e a Vanguard. Estas são empresas que provavelmente valerão 20 trilhões de dólares cada nos próximos anos. Eles dizem que vão possuir 99% de todos os ativos no planeta Terra. Não apenas nos Estados Unidos. Como conseguem fazer isso? Porque eles escalam, certo? Eles pensam grande. Então, estão financiando tudo. Tudo o que acontece neste planeta, de mim aos produtos farmacêuticos, é financiado por essas duas empresas. Quando você está estudando seu tio rico ou o vizinho, o pensamento é tão grande. Ao estudar outras empresas, percebi que se você quer criar riqueza e ajudar muitas pessoas, porque elas estão em posição de ajudar ou prejudicar muitas pessoas, essa é a escala. Tem que pensar nisso. Sim, mas demorou realmente 25 anos para você começar a pensar dessa forma, certo? Porque você não conseguia se ver gastando dinheiro por 25 anos. Você só estava tentando continuar mais e mais. Porque eu estava só tentando. Porque eu era o trabalho. O trabalho era de nível tão baixo. Digamos que tivesse as informações corretas aos 25. Sim. Digamos que tivesse um tio rico que fez o que essas pessoas fizeram e pudesse testemunhar isso. Sim. Você acha que não conseguiria chegar lá mais rápido? Sim. 1000 anos. Você sente que o dinheiro só vem quando está pronto para ele? Não. Quando você estiver pronto, estaremos prontos para assumir o risco ou a responsabilidade. A Sabrina nunca vai cometer os erros que eu cometi, ok? Ela não vai entrar no carro errado. Eu entrei no veículo errado aos 28 anos. Eu realmente podia ganhar 100 mil por ano fazendo isso. Minhas filhas nunca entrarão nesse veículo. O que fariam? Eles vão pensar, eu não vou pegar uma carona de 100 mil dólares se isso não conseguir me levar. Vão pensar, se isso não tiver uma possibilidade de bilhões de dólares que vão escolher, estes são os ricos. Eles colocam seus filhos que veem as coisas de maneira diferente. Se não forem estragados por terem tudo o que querem, então eles vão ver. Eles vão ver oportunidades de forma diferente. Mas quando você vê a possibilidade, pensa, eu não vou entrar nesse carro. Vou entrar em uma nave espacial. Se eu tivesse 28 anos de novo hoje, saberia quais indústrias escolher. Melhores indústrias para escolher. Fundos de hedge tem que ser um deles. Publicidade e marketing tem que ser uma área para se estar. E, provavelmente, algo relacionado à saúde. Se eu pudesse escalar a saúde, se eu pudesse escalar as medicinas. Alternativas e orgânicas, sabe? Esses são 3 espaços enormes. Talvez financeiro também. Talvez no mundo financeiro nos próximos 30 anos ocorrerá uma ruptura do dólar, certo? Simplesmente é o modo como o dinheiro é. Talvez no futuro estaremos em um ambiente de criptomoedas. Sim. Então, qualquer coisa assim vai acontecer, você sabe,
A razão pela qual eu iria lá é como Jeff Bezos. Quando eu vi a primeira entrevista com ele, dizia que estudava algoritmos, acho que estava em uma das grandes empresas vendendo ações. Antes da Amazon. Sim, antes da Amazon. Então, ele viu algo chegando na mesa dele, onde quer... Houve um pico na atividade da internet. Ele disse, vou fazer a Amazon. Eu nunca segui o tráfego. Ele seguiu a possibilidade de escalonamento. E então, o que ele fez? Ele seguiu essa possibilidade. Então, ele investiu na possibilidade, se endividou e estava disposto a não receber dinheiro. Mas o que eu fiz? Preciso de dinheiro hoje. Preciso ter dinheiro. Esta semana, preciso de mais dinheiro na próxima semana. Se conseguir um pouco mais depois, vou guardar tudo e fazer isso de novo, alimentando o banco. Eu nem sei quanto dinheiro o banco fez com base em mim por 20 anos. Sério? Não conhecemos ninguém que trabalhe mais duro que Grant Cardone. Ele ganha dinheiro e traz para nós. O que fazem? Querem pegar esse dinheiro emprestado, agora repita isso 300 milhões de vezes. Nossa. E Nursery Shai esse é o americano. E sobre uma família que está pensando, me sinto muito mais seguro com 6 meses a 1 ano de poupança, porque tenho filhos, além do aluguel. Tenho tantas contas. Sim. O que você diz para alguém que fala, entendo o que diz, mas ainda não me sinto confortável? Bem, guarde dinheiro. Se você acha que o dinheiro vai te salvar, bem, eles estão empilhando informação ruim. O dinheiro que economizou nos últimos 6 meses caiu 11%. O dinheiro que você tem, 100 mil, tenho que ter 6 meses de economia. Preciso de 4 mil. Minhas contas são de 4 ou 5 mil dólares por mês. Eu tenho 30 mil no banco, mas eles têm 180. Primeiro, garanto que tem mais de 6 meses e nem sabem porque vivem com medo. Certo. Não faz sentido. Certo. Você diz que é lógica. Preciso de 6 meses, mas você conseguiu 3 vezes mais. Sim. Primeiro. Segundo, você nunca teve uma emergência que custasse 30 mil. Poucos já tiveram essa emergência. Todo mundo ouve, meu amigo entrou em uma fria, isso aconteceu, etc. Mas se tivesse ativos, se tivesse investido em ativos, poderia usá-los como garantia para um empréstimo para sua cirurgia de câncer. Pode pegar empréstimo. O banco do seu 100%. Se você pegasse o dinheiro que ganhou e continuasse reinvestindo em ativos que te pagam todo mês. Se continuar investindo nessa classe de ativos, um dia seu fluxo de caixa será sua conta de emergência. Minha conta de emergência no mês passado me pagou 1.600.000. Meu fluxo de caixa é livre. Loucura. Isso não envolve trabalho. Isso não é um segundo de um dia. E isso acontece todo mês na minha casa, mas isso é. Isso é porque eu fiz um monte de investimentos nos últimos, 25 anos. Certo. Todo final de ano, gasto todo o meu dinheiro pensando assim, você precisa ficar próximo de zero e substituí-lo por ativos que rendem em janeiro. Se eu gastar tudo em dezembro, quero um pagamento desse ativo em janeiro. Não precisa ser grande, só gerar lucro contínuo. Sim. Não vou comprar um copo porque não vai me pagar. Em dezembro tinha muito dinheiro. Boom! Faça um acordo. Viu que estava nisso alguns dias atrás. Sim. Pegue o dinheiro, o lixo, já tem dinheiro excedente. Então, se não posso comprar 2 desses, não vou comprar um. Se não puder abater parte, não comprarei. Se não puder fazer isso com renda passiva, não vou tocar nele. Interessante. Então, esses são meus critérios para fazer investimentos. E precisa gerar fluxo de caixa. Peguei um monte desse dinheiro que estava deteriorando e coloquei nesse ativo. Stu, você é ridículo. Pagou tanto por essa coisa? Veremos. Sabe, compro essa coisa, vai me proporcionar renda de aluguel. Acho que este ano farei 3 milhões de dólares nesse negócio. Nossa. No caixa. Quanto tem que pagar adiantado? Pago à vista pela casa. Entendi. Fiz isso não porque é um ótimo negócio, mas porque é um péssimo negócio. Guardar dinheiro. Guardar dinheiro é um lixo. Esta casa em Malibu é um dos piores investimentos que já fiz. Eu tinha dinheiro extra e a comprei em dezembro, quase 2.000 apartamentos. Se pudesse encontrar outro negócio de apartamento, teria comprado outro por 40 milhões. Mas não consegui. Não encontrou? Não encontrei outra opção. Certo. Ainda tinha dinheiro sobrando no final do ano.
É o que faço. Final do ano, despejar. Dia a dia olho para minhas contas de poupança. Não me preocupo mais com dinheiro. Eu sei que o dinheiro está perdendo valor. Todo mundo sabe que este ano seu dinheiro está desvalorizando. Certo? Está perdendo valor. Te disseram que é 100 mil, não é 100 mil. O banco nem está te dizendo a verdade. É 100 menos 11 mil. Em 11%. Alguns acham que está caindo 34%. Loucura. Você ainda vai ver 100 porque isso é uma taxação invisível, certo? É inflação, sei disso. Não é 100. Quando olham para sua conta, dizem ter 180 mil. Você se engana, pois não faz todos os cálculos sobre dinheiro. Por isso, Mike Saylor investiu todo o seu dinheiro em Bitcoin. Isso. Porque ele fez a pesquisa. Então, eu ouvi a ele. Não estou dizendo que vocês deveriam comprar Bitcoin. Eu não estou comprando Bitcoin nesses níveis. Estou comprando ativos que podem te proporcionar mais dinheiro, mais renda. Talvez eu devesse estar comprando Bitcoin. Não sei. De qualquer forma, descartei isso por enquanto. Estou vendo essa propriedade imobiliária há 19 meses. Estou nesse negócio há 19 meses. Não vou sair comprando qualquer coisa. Estou tentando investir em um ativo com potencial de valorização ao longo do tempo. Descartei em janeiro, ok? Faço 3 webinars. É por isso que todos querem saber, cara. Qual a pressa para ganhar mais dinheiro? Porque estou sem grana, acabei de comprar uma casa nova. Agora tem contas e despesas para pagar. Então, chega 1º de janeiro. Já fiz 3 webinars para preencher isso de novo? Certo. Se eu entrasse no dia 1º de janeiro com 40 milhões de dólares na conta bancária... Não tem fome. Qual a pressa? Está sem fome? Sim, vamos planejar. Vamos fazer um planejamento este ano, mas o que faço é despejar. Então, nos últimos 15 anos, todo janeiro, acabo com mais ativos. Qual você descobriu serem os melhores lugares onde as pessoas deveriam investir? Bem, eu acho que você primeiro começa com as coisas mais importantes para as quais você está mais próximo. Tipo, é seu negócio? Primeiro, calcule quantos dias, semanas, meses ou anos você pode viver com suas economias. Porque quando você fizer isso, você começará a ganhar segurança. Você ganhará isso. Então, olhe quanto você está gastando, certo? E depois pergunte-se, quanto eu preciso? E qualquer que seja esse número, você vai precisar de mais do que isso, porque pode diminuir em vez de subir. Então, ok, agora eu tenho 1 ano de gastos, certo? Acho que você começa aí, depois começa a pensar no que é mais importante para você, como, e depois começa com seu negócio ou sua residência que tem uma relação simbiótica e que você conhece bem. Digamos que você comece com seu negócio. Você está mais próximo disso. Investir em si mesmo, seja o que for, pode acabar sendo seu melhor investimento. Não. Imóveis, não ações, não o mercado. Bem, depende se você está fazendo algo que pode fazer sozinho. Isso é uma coisa. Mas se você está em um emprego, isso não é a coisa a se fazer. Porque você está em uma posição diferente. Mas, de qualquer forma, eu realmente acho que há algo bom sobre sua casa. Uma coisa básica sobre sua casa. Porque é uma economia forçada. E também significa que você a arruma. Você está economizando. Você descobre que, bem, se eu adicionar esta coisa ou aquela coisa que você pode gostar... Então, quando você está gostando e controlando e é sua e assim por diante, isso é bem legal. E se eles mantiverem as deduções de impostos de hipoteca e assim por diante, pode haver alguns benefícios nisso também. Mas isso não é uma resposta preto no branco. Então, você poderia simplificar e dizer, é melhor alugar ou comprar? Essa é uma questão diferente. Talvez sim, mas de maneira geral vou mover todas essas outras questões. Então, quando você começa com, ok, o que é isso que está perto de casa e quanto você precisa de uma certa quantia que é líquida? Em outras palavras, você tem na sua casa, você tem que fazer um pagamento da hipoteca ou algo assim, e de repente não é líquido e você perde seu emprego? Bem, isso pode te causar problemas. Então,
Quanto eu tenho que é de liquidez? Quanto eu tenho que não é líquido? E você começa a acertar essas coisas. Ok, eu tenho o suficiente líquido. Eu tenho o suficiente. Ok, não líquido. E essas outras coisas, ok também. Logo você está se encontrando em boa forma. Você faz essas coisas, você está praticamente em boa forma. E você também está tendo algumas experiências. E então, você vai além disso, sabe? Você começa, ok, o que é uma ação? O que é um título? E então, você aprende com experiências. Eu aprendi através das minhas experiências. Eu comecei quando era criança, aos 12 anos de idade. Eu costumava ser CAD e eu pegava o dinheiro do CAD e colocava no mercado de ações e eu tive sorte. O que aconteceu comigo foi que peguei meu dinheiro de CAD e comprei a única empresa que já tinha ouvido falar que estava vendendo a menos de $5 por ação. E eu pensei, bem, fui muito burro, mas comprarei mais ações, então se elas subirem vou ganhar mais. E era a única empresa prestes a falir, mas outra empresa a adquiriu e ela triplicou. E eu pensei, esse jogo é fácil, e eu gosto, dinheiro fácil. Mas sabe, você experimenta e aprende, né? Você é muito filantrópico. Você e sua esposa, sua fundação, sua empresa, retribuem de muitas maneiras. Algumas por doações, como computadores, outras financeiras, outras somente através do seu trabalho e seu conteúdo no LinkedIn, que é incrível. Eu recomendo que todos se inscrevam no LinkedIn. O conteúdo lá é maravilhoso. Vocês estão retribuindo de muitas maneiras. Estou curioso, qual é o maior presente que uma pessoa rica ou alguém com dinheiro pode dar? Alguém que não tem dinheiro para dar. Ensinar um homem a pescar é melhor do que dar-lhe um peixe. Acho que você pode fazer os dois. Educação e a habilidade. A capacidade de ser produtivo. Porque se eu puder te dar a capacidade de sair para o mundo, é como ir para a selva. Te dou uma faca e você consegue viver na selva? Ok, se eu te der essa capacidade, isso é a melhor coisa que posso te dar. É por isso que escrevi o livro e, sabe, passei adiante. Escrevi esses princípios ao longo dos anos e os coloquei no papel e isso é o que quero passar adiante. Isso é o mais importante. Sim, mas se você tem dinheiro, pode ajudar as pessoas de muitas maneiras diferentes, o que é extremamente empolgante. Quais seriam, então, as 3 principais habilidades que as pessoas que não têm abundância financeira ou que estão financeiramente lutando deveriam aprender a dominar para estar financeiramente melhor? 3 habilidades. O que você diria que elas deveriam aprender? Bem, como disse antes, lembro-me de assistir ao filme quando eu era jovem, David Copperfield com W.C. Fields. E ele fala com David Copperfield e disse algo como, e vou colocar isso em termos de dólar. Se você tem $100 e gasta $105, isso é miséria. Se você ganha $100 e gasta $95, terá uma boa vida, com certeza. Quer dizer, o que foi isso? Exatamente assim. Basicamente, conheço muitas pessoas que não ganham muito, mas estão bem. Porque se você começar a pensar sobre o que custa para viver, em termos de, digamos, o básico, me dê uma cama para dormir e me dê comida, me deixe receber educação e assim por diante, acho que a maioria das pessoas pode se posicionar positivamente. Então, se você pode estar no positivo líquido e pode fazer isso, é o número 1 que eu carrego. Esse é o número 1. Se conseguirmos alcançar esse primeiro objetivo, a qualidade de vida de todos melhorará. O segundo é, o que você faz a seguir em termos do que você precisa? No que você investe? E além disso, como evitar o seguinte erro? O erro mais comum ao investir é pensar que o investimento que foi bom continua a ser um bom investimento. As pessoas frequentemente preferem mais caro, acreditando que isso garante resultados melhores. As coisas, muitas vezes, esses mercados que foram muito bem ficaram mais caros. E todos os investidores inteligentes estão sempre comparando e competindo. Então, o que acontece é que o dinheiro ingênuo compra a coisa que estava em alta ou está em alta.
o que pode ser a coisa que está em baixa. Então, eu diria também que há um elemento importante a considerar. Ok, então aqui está outro ponto que considero realmente importante para os investidores. É crucial entender o cenário econômico atual e fazer análises detalhadas para evitar decisões impulsivas e perdas financeiras significativas. Diversifique. Não coloque todos os ovos em uma cesta só. Certo. Porque o que aprendi sobre isso é que, antes de mais nada, todos os investimentos competem. E não é fácil dizer se um investimento é melhor que o outro, porque se as pessoas pudessem fazer isso, a vida seria fácil e todas as pessoas ganhariam muito dinheiro. Então, e este é um jogo difícil, em que é muito difícil competir. É muito difícil dizer qual é melhor ou pior. Você poderia chamar os especialistas e fazer todo tipo de testes e descobriria que eles podem escolher. E você pode dizer que os piores podem ser melhores. Então, por causa disso, você entende bem que mesmo escolher os melhores é difícil. E, particularmente, se você for ingênuo, veja, gastamos centenas de milhões de dólares a cada ano em pesquisa para nos dar uma vantagem. Uau! Ok! Agora você tem que competir conosco. Competir nos mercados é mais difícil do que competir nas Olimpíadas. Você não iria pensar, vou competir nas Olimpíadas. Há mais pessoas que se esforçam muito mais para fazer isso. É um jogo de soma zero. Mas a diversificação que implica em serem diferentes reduzirá o seu risco sem reduzir seu retorno. Se você souber como diversificar bem, isso é crucial para suas finanças. Então eu diria, de novo, pegue suas economias. E as razões pelas quais eu digo isso é que é importante ter muita humildade sobre o que você não sabe. Não compre algo só porque está na moda e saiba como diversificar seus investimentos com sabedoria e prudência. A maioria das pessoas acredita que herdou isso. Você vê alguém com dinheiro e pensa, oi de herança. A verdade é que 79% dos milionários com quem falei são criadores de riqueza de primeira geração. Vieram do nada. São pessoas que se concentraram e construíram dinheiro ao longo do tempo. Próximo mito. Se você é milionário, tem um emprego bem pago, certo? Renda alta. Sim. Não? 1/3 dos milionários nunca ganharam 6 dígitos em um ano. Pense um segundo. Casais com dupla renda nunca fizeram 6 dígitos. Isso acaba com esse mito. 1/3 dos milionários com quem falamos. Nossa. Agora você pensa em 6 dígitos. Hoje em dia é mais comum do que nunca, mas para as pessoas... Salários de 6 dígitos não tem nada no banco. Obrigado. Porque gastam tudo. Isso mesmo. Usam crédito para comprar coisas maiores. Você está absolutamente certo. As pessoas tendem a pensar que renda é tão importante, mas não é. Eu pensava assim também. Ganhei cerca de 30 mil e pensei, certo. Quando ganhar mais, vou levar meu dinheiro a sério. Bem, você sabe como é. Quando ganhar essa quantia, o estilo de vida cresce e você nunca acaba tomando o controle. Mas essas são pessoas comuns que tomaram o controle e estavam focadas. Foi impressionante. Então, deixe-me te dizer isso. As 3 principais posições dos 10 mil milionários que estudamos, a número 1 era engenheiro. O que não te surpreende, certo? São bons em planejamento. Sim. Contadores. Organizados. Contadores. Eles ficaram em segundo lugar, são bons em contabilidade. Em terceiro lugar estavam os professores. Professores não estão ganhando muito. Exato. Acha que são subvalorizados, mal pagos. Como fazem isso? Acumular riqueza é visão de longo prazo, não algo rápido e fácil. Esses esquemas para ficar rico rapidamente na TV tarde da noite me irritam. Se aproveitam das pessoas. Mas eram pessoas que construíram riqueza ao longo do tempo investindo em seus planos 401k, 403b. O objetivo deste livro é mostrar que o sonho americano não está morto. Está vivo e disponível. Apenas temos que agir. Com certeza. Quais são algumas das coisas que eles fazem diariamente, esses milionários? Quais são os passos a serem seguidos e como pensam diferente dos não milionários? 97% dos milionários que estudamos sentem que controlam seu próprio destino. Pense nisso por um minuto. Temos um problema de mentalidade de vítima no país hoje em dia, onde culpamos alguém por não estarmos alcançando algo ou por estarem no nosso caminho. Esses milionários pensam diferente. 94% vivem com menos do que ganham. Se estão ganhando 100 mil,
Estão vivendo com 70 ou 80, certo? Não constrói riqueza gastando mais do que ganha. Isso mesmo. E é aí que as pessoas começam a usar cartões de crédito. Mas 73% desses milionários nunca ficaram endividados com cartão de crédito. Nunca tiveram dívidas. Dívida. Pode pagar com um cartão. Pague tudo todo mês. Gosto de dar às pessoas uma aula e um PhD em economia. Juros que você paga são uma penalidade. Se uso o dinheiro de outra pessoa, me cobram. Isso é uma penalidade. Juros que ganho com investimentos são uma recompensa. Certo, então por que se penalizar? Livre-se das dívidas e invista para aumentar seu dinheiro e se recompensar. Sim. Poderoso sim. Agora, como você conseguiu, através de tudo o que passou, imagino que nos últimos, 15 a 20 anos, você passou por alguns desafios. Você me disse antes, fora das câmeras, que tem um filho com deficiência e que foi dito que ele não viveria além de certa idade. Estou supondo que você teve desafios em relacionamentos, parcerias de negócios, relacionamentos íntimos, família. Sim. Quanto mais riqueza eu acumulei e atenção eu ganhei, mais pessoas apareceram pedindo alguma coisa, esperando seja lá o que for. Como você pessoalmente lidou com os desafios emocionais que surgiram? Por não deixar que afete sua mentalidade em relação ao dinheiro, para que você não tome decisões emocionais com seu dinheiro. Certo. Digo, já estive lá. Não sei você, mas já cometi erros. Sim. Um erro cometido uma ou duas vezes é um erro. Mas se repetido é uma escolha. Sou um homem de fé, firmemente alicerçado nisso. Tenho boas pessoas ao meu redor. Amigos que me conhecem desde a infância, que sabem quem sou. Então eu não sou um autor e palestrante como eles esperam que eu seja. Eu sou apenas o Chris. E essas pessoas me mantêm com os pés no chão e com a cabeça sempre erguida. Certo? Mama Hogan não brinca em serviço. Ela vai me manter enraizado. É muito importante entender o que estou tentando alcançar. Eu não quero notoriedade ou ser famoso. Quero ser conhecido por ajudar as pessoas a pensar maior. Permanecer enraizado nisso me ajuda a ser claro sobre o que estou fazendo. As pessoas dizem, Chris, você mudou minha vida financeiramente. E eu digo, uau, pare aí, eu não mudei nada. Eu te dei algumas informações. Você fez a mudança. Então acho que é muito importante, ao ajudarmos as pessoas, estarmos cientes de quem está fazendo o quê e nosso papel nisso. Sim, acho que há uma história sobre Marcos Aurelius, onde ele andava pela cidade e alguém ao seu lado dizia, você é apenas um homem. Toda vez que alguém o elogiava, ele dizia, você é apenas um homem. Você consegue imaginar isso, não é legal? Como isso te mantém enraizado. John Wooden tem uma citação, ele diz, tenha cuidado com a fama porque a fama é feita pelo homem. E se o homem dá, o homem pode tirar. Com certeza. Estar ciente disso eu acho que é muito importante. Qual é a intenção por trás do que estou tentando fazer? Se eu viajar e falar para 10.000 pessoas, se eu conseguir fazer uma pessoa pensar de forma diferente, então cumpri minha missão. O maior desafio foi definitivamente o diagnóstico do meu filho aos 2 anos. Diagnosticaram ele com um distúrbio genético raro, que poderia matá-lo. Poderia tirar sua fala, a capacidade de andar e de comer, terminando com ele precisando de uma sonda para se alimentar. Foi o momento mais assustador da minha vida. Sentado naquele consultório médico, segurando aquele menino de 2 anos e ouvindo isso. Passei por momentos difíceis durante alguns anos. Bem, você sabe o que nós homens fazemos quando temos desafios? Não somos tão espertos quanto as mulheres. As mulheres compartilham. Os homens não. Nós nos isolamos e então internalizamos e depois nos trancamos. Então, você pode imaginar trabalhar com algo assim? Carregar isso isolado? Mexe com você. Sim. Isso é pesado. Isso foi. Esse foi o maior desafio que eu já enfrentei nos últimos 15 anos. Como você superou? Esses primeiros anos de dificuldades ou... Eu só fiquei cheio, sabe? Não fiz o que deveria. Não é incrível como a gente enxerga melhor as coisas olhando para trás? Eu queria ter procurado aqueles amigos próximos. O que eu diria? Estou bem, estou tranquilo, estou bem, mas não o fiz. E isso foi uma lição para mim, que isolar-se é perigoso, que é bom procurar ajuda e ter pessoas com quem você pode ser real. Cheguei a essa realização. Precisamos de 4 pessoas em nossas vidas. Um mentor que está tendo sucesso e pode guiar você. Um coach que te pressionará, pois sabemos o que essa palavra significa e como vão pegar no seu pé. Eles vão te impulsionar porque qual é o objetivo? Tentar te ajudar a melhorar.
Mas você precisa de mais 2. Um torcedor que acredita em você. Eles não estão preocupados com o que você alcança. Eles acreditam em você. Por fim, você precisa de um amigo. Você precisa de alguém com quem possa ser real e dizer o que está na sua cabeça. Não vão te julgar. Então, se conseguir um mentor, coach, torcedor e amigo ao seu lado, isso é incrível. Eu quero encorajar as pessoas a fazer isso. Não só encontrar esses 4, você precisa ser um desses para alguém. Você precisa ser 4 dessas coisas. Isso. Deve ser mentor, Precisa ser coach. amigo e incentivador Com certeza. para o outro. E quando você faz isso, tira o foco de você. Uma coisa que temos em comum é acreditar firmemente que, se você passou por dificuldades na vida, isso te qualifica como mensageiro. Sim, qualifica. Sabe, quando você passa por certas coisas, você aprende. Se você estiver disposto a ser transparente, compartilhar e não se importar com a opinião das pessoas, o impacto que pode ter em outra pessoa para dar-lhe coragem de tentar ou buscar ajuda é muito importante. Esta vida é difícil. Não é para ser vivida sozinho. Uau! Quem é seu mentor? Coach, torcedor e amigo. Assim, meu mentor é obviamente Dave Ramsey. Este homem tem sido um mentor incrível para mim, apenas me guiando. Durante os 13 anos em que estou com ele, meus coaches, cara, eu tenho muitos. Tenho pessoas caminhando comigo espiritualmente e me guiando nos negócios. Estou constantemente buscando aprender. Sou como uma esponja o tempo todo. Essa grande torcedora é a Mama Hogan. Sim. Quero dizer, ela é minha fã número 1. Ela está do meu lado, tenho todo tipo de família, tios e todo mundo. Estão sempre do meu lado, amigos de infância, colegas de trabalho e pessoas que se importam comigo como indivíduo, não só pelo que eu faço. Elas me conhecem. Não o livro. Eles vão me confrontar. Recebi uma ligação de um amigo outro dia. Ele disse, cara, como está a estrada? Perguntou se eu estava com a cabeça limpa, focado, e disse, não acredite na propaganda. Isso mesmo. O que ele está me dizendo é, continue ajudando as pessoas. Mantenha seu coração no lugar certo. É bom ter essas pessoas para conferir como você está. Isso mantém seu coração no lugar certo. Qual diria ser sua maior insegurança, medo ou desafio no momento? Já passou por diferentes fases da sua vida, e à medida que cresce e se expande, suponho que há novos desafios que você supera e novas coisas que talvez ainda não tenha superado. Acho que meu maior medo é, estou fazendo tudo o que podia. Eu tenho 3 meninos, eles são hilários. 14, 13 e 11 anos. E esses meninos são meu legado. Eu tive uma mãe solteira, então meu pai não estava por perto. Aparecia em aniversários e feriados, mas não estava presente. Quando comecei a me preparar para ter filhos, meu objetivo era tentar ser o pai que eu queria ter tido. Isso coloca um peso sobre você, certo? Estava passando um tempo com meus filhos em algum lugar e vi um cartaz de um garotinho no ponto de ônibus com uma bolsa. Ele estava sentado no ponto de ônibus. Nem me lembro o que estava escrito embaixo, mas vi aquele garotinho e pensei em mim, sabe? Ele estava esperando. Então percebi, cara, na minha própria vida, sabe? Alguém em algum lugar está esperando que eu me torne o que fui destinado a ser. E se eles estão esperando que eu me torne quem eu deveria ser para impactar a vida deles, quanto tempo vou fazê-los esperar? Isso significa que eu quem preciso fazer tudo o que sou capaz de fazer. E algumas coisas, algumas pessoas dizem que eu não posso fazer, só para poder ajudar aquela pessoa em algum lugar que está esperando ouvir uma palavra de incentivo ou algo para impactar a vida dela. Então isso é algo que me motiva todos os dias. Sim. É. Que as pessoas dizem que você não pode fazer? Dizem que eu não poderia escrever um livro. O primeiro saiu em 2016, Retire Inspired. Disse a um amigo que estava escrevendo um livro. Ele disse que eu não conseguiria. Sério? Sim. Estávamos na igreja. Queria dar um soco nele, não se pode bater nas pessoas na igreja, acho que é pecado. Mas então, quando terminei o livro e estava na sessão de autógrafos, ele era uma das pessoas lá. Percebi algo. Ele disse inicialmente que eu não podia escrever um livro. Ele dizia que isso não era algo que ele pensou em fazer. E não conseguia fazer. As crenças eram dele, né? Para mim, isso foi um momento de amadurecimento. Ele não estava colocando uma limitação em mim. Falava da própria limitação, então lembro disso e penso, sem limitações. Por isso disse, aceito elogios de qualquer um, mas não aceito limitações de ninguém. E isso em qualquer lugar da minha vida. Você não pode colocar um limite em mim. Isso é o que eu amo sobre o Dr. Martin Luther King.
Ele teve a coragem de ter um sonho e compartilhá-lo. Quero que todos nós tenhamos essa mentalidade de parar de pensar no que dizem que você não pode fazer. Opiniões são como o dia de ontem, todos têm. O que você está decidindo fazer agora? Comece a fazer. Sim. Isso. Caramba, cara. O que você faz agora com sua própria riqueza? Como você está? Provavelmente aprendeu muito nos últimos 4 anos no mundo bancário, como vender serviços. Você aprende para chegar a um nível e percebe, algumas coisas funcionam bem e outras não. E depois chega a outro nível da riqueza e percebe que tem mais riqueza. Algumas coisas funcionam e outras não. E você continua, suponho, expandindo. Conforme construo minha riqueza, percebo que sempre há algo a aprender. Exatamente. Há impostos. Tenho que aprender a investir em lugares certos. Então, em que fase você está agora e quais as maiores lições que aprendeu nos últimos anos? Fé, então a fase em que estou agora é de crescimento contínuo. Certo, porque com a inflação os custos vão aumentar. Então, não pode esconder dinheiro e enterrá-lo. Ele tem que crescer. Estou sempre procurando, mas entendendo mais sobre risco. Essas últimas modas que surgem apenas me envergonham. Criptomoeda, Bitcoin. Agora tem essa coisa que nem é real, que recebeu um valor de alguém que não é regulamentado. E quando você olha para isso, dá vontade de rir. Mas tivemos pessoas que realmente levaram isso a sério. O day trading foi um grande sucesso anos atrás. Então, para mim, o que estou fazendo é tentar ser inteligente com o que faço. Mas preciso ter muita clareza sobre o que não fazer. Ou seja, não quero correr riscos desnecessários. Quais são as coisas inegociáveis que você não fará? Eu não faço dívidas. Então, o que isso significa para as pessoas? Significa que eu não pego dinheiro emprestado. Não procuro pegar dinheiro emprestado para alavancar, pegando dinheiro da minha casa para investir, sem esquemas de alavancagem. Eu não pego emprestado de maneira alguma. E estou extremamente claro sobre o que estou fazendo. A visão a longo prazo, Luiz, o que eu comecei a fazer há anos, foi tomar decisões de 2 anos. Eu queria tomar uma decisão hoje que, ao olhar para trás em 2 anos, eu estivesse feliz por ter feito. Imagine algumas dessas decisões. Bem, mantendo-me alérgico a dívidas. Pessoas vêm a mim o tempo todo com oportunidades de negócios. Eles dizem, Hogan, se você investir essa quantia, vamos fazer isso e aquilo. Olhando para isso, tenho que ser esperto e dizer não. Se parece bom demais para ser verdade, sabemos que é. Acho que ganhei mais dinheiro não fazendo coisas do que teria indo por um caminho diferente. Você investiu em certas coisas no início que pareciam interessantes e nunca teve retorno? Sim, aprendi minha lição. Eu investi, acho que em 8 startups nos últimos 8 anos. Adivinha quanto dinheiro eu fiz? Quanto, Luiz? 0. Quanto investiu? Me dê uma estimativa. Cerca de 250 a 300 mil. Certo. Tá, não é tão ruim. Não estava indo com tudo, sabe? Só um pouco. Sim. Só quero entrar no jogo. Tudo bem perder. Entrei no estilo de pensar, estou apostando. E foi isso que eu fiz. E sabe de uma coisa? Pagou um valor, mas aprendeu. Sim. Você sabe o que não fazer mais, isso é valioso. Porque, obviamente, conforme à medida que os perfis crescem, os riscos aumentam. Somos os maiores consumidores do mundo. Gosto de dizer que americanos ganham $1 para gastar 2. Na mentalidade indiana, ganham $1 para gastar 20 centavos, porque são condicionados a economizar. Não que qualquer um desses esteja certo. Ambos estão errados.